Testando, vocês estão me ouvindo? Vou esperar só o Dato conectar. Oi, Dato, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos testar Prazer o falar áudio. com vocês. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Sabe que eu sou da geração que corona ainda era ducha, né? Então essas coisas de Instagram, algumas coisas a gente apanha um pouco. Dois membros. Eu queria primeiro agradecer em nome de toda a WFlow, você está dispondo tempo aí para conversar com a gente. Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, um momento novo da história. E é sempre importante a gente estar conversando com um especialista para dar uma visão mais técnica, porque o que a gente está vendo é que hoje o emocional está dominando muito mais o racional. Então, Dato, eu passo a palavra para você. A gente quer falar de mercado, quer falar dessa situação que a gente está passando, como é que vocês estão vendo. E aos poucos a gente vai colocando aí perguntas que possam estar aparecendo do grupo. Tá ótimo. Acho que o ineditismo é a grande... Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque senão não enxergo absolutamente nada. Eu também. Boa. Eu até te vendo. Boa, exato. Eu acho que o ineditismo é o que faz ser tão forte a pressão e tão grande a incerteza. O que a gente está vivendo é um movimento, na minha opinião, que deriva do grande choque que foi dado na economia e nos mercados pós-2008, ou seja, os quantitative easings, a enxurrada de liquidez feita nos mercados colocaram, a grosso modo, dezenas de trilhões de dólares que, ao invés de caminhar para o sistema produtivo e para o consumo, foram trocados por ativos financeiros. Isso rodou por mais de uma década, com os ativos se valorizando sucessivamente, até que chegou um ponto em que algum gatilho poderia fazer com que os ativos financeiros quisessem ser trocados por dinheiro. Dado o tamanho da porrada que foi a aparição desse vírus, que ameaçou paralisar a economia global, em tempos de guerra, isso, se a gente voltar no tempo, é assim desde que o mundo é mundo. O principal ativo é o dinheiro. Esquece metal, ouro, cobre, o que você quiser. Teve dia que o mercado estava estressado e o ouro caía mais que a bolsa. É exatamente porque em tempos de guerra você troca ativo financeiro por liquidez. A questão é que depois de injetar dezenas de trilhões de dólares em ativos financeiros, você não tem contraparte compradora para tanto ativo financeiro que quer ser trocado por dinheiro. Então isso criou um ímpeto vendedor muito grande, muito forte, não à toa, com a queda mais aguda e mais rápida da história das bolsas no mundo. Nunca houve tanta liquidez no mercado, e nem o mercado foi tão integrado, e nem os sistemas foram tão rápidos. Então tudo isso deriva da evolução, obviamente. E aí a gente ainda vive dentro desse furacão, com um nível de incerteza muito grande, mas com alguns caminhos sendo desenhados. Acho que é fundamental que se respeite a gravidade, o cataclisma da pandemia, ao mesmo tempo em que se deve respeitar também as diferenças das economias, dos países, das sociedades e das ferramentas disponíveis. A China age de um jeito, é um regime totalitário que foi capaz de bloquear por completo uma província. Se vocês lembrarem, a sensação que dá é que parece que faz 10 anos, mas faz um mês e meio, 2 meses talvez, os tanques de guerra na rua desinfetando as cidades simplesmente sem nenhuma pessoa circulando em lugar nenhum. Lá o governo manda, a bola é minha, o campo é meu, a regra é minha, o Estado manda. O Estado é muito enforcement, é muito impositivo, tudo é muito na linha dura. Então você tem essa cultura enraizada. O segundo movimento foi na Coreia do Sul, que geograficamente é muito pequeno, com um nível de desenvolvimento educacional muito grande, com um nível de recurso e capacidade de mobilização muito grande, também foi contido. Chegou na Itália,
ainda que tenha alcançado uma região rica da Itália, porque ali a região da Lombardia, de Bérgamo, é muito rica em essência, mas também tem muita gente velha. E a Itália é o mais próximo que se tem do Brasil em qualquer lugar do mundo, né? É desorganizado, falta infraestrutura, não tem mobilização, e o vírus acabou atropelando. Agora, quando isso atravessou o Atlântico, encontrou o que é a maior economia do mundo, que virou o que é o grande líder mundial por duas grandes premissas: a liberdade e o capitalismo. E aí você vem um vírus que impacta diretamente os dois pilares da sociedade americana, o American Way of Life e tudo mais. Então, começou-se a se discutir de uma maneira profunda, e acho importante, alternativas. A medicina correu muito rápido, isso é sensacional de ver a maneira como a troca de DNA, de genoma, de informações, a abertura, né, o trabalho colaborativo global funciona com uma grande eficácia. Criou-se uma série de potenciais tratamentos, evidentemente o mais emblemático nesse momento sendo a combinação da cloroquina com a azitromicina. São dois medicamentos, para nossa sorte, de capacidade de produção em larguíssima escala sensacional, ou seja, qualquer boa farmacêutica pode produzir os dois em larguíssima escala. Então, se uma mobilização mundial for feita, atende o mundo inteiro numa velocidade grande, e começa a se pensar num caminho de não deixar efetivamente as sociedades paradas. E é este caminho que traz um alento para o mercado e um pouco de visibilidade de que a normalidade pode voltar. E isso que abre espaço para movimentos como que a gente viu ontem e hoje. Agora, é fundamental ressaltar que a gente, eu analiso muito, eu nunca tiro da minha tela, e não é agora, eu nunca tiro da minha tela, nunca, o índice VIX, né, que é o chamado índice do medo, e não, acho que ele é equivocadamente chamado de índice do medo, mas ele reflete a volatilidade implícita nos mercados e o nível de incerteza sobre tudo que se transaciona e sobre as expectativas futuras. Ele segue em níveis assustadoramente altos, acima de 60 pontos, o que é um número gigantesco. Já não é os 80 que foi há uma semana, mas ainda assim é muito, muito, muito acima da média. O que me leva a crer que a gente tem uma estrada esburacada pela frente. Ainda tem uma estrada, mas tem uma estrada esburacada pela frente. Então, tentar achar dias como ontem, como hoje, fazem a gente respirar, são dias mais leves. Porra, é desesperador ver circuit breaker atrás de circuit breaker. Lembrando que Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia e com teoria do prospecto, né? E uma das leituras mais importantes de Kahneman é exatamente como as pessoas tendem a sentir muito mais a dor da perda do que a alegria da conquista. Uhum. Então, nada mais emblemático do que o que a gente está vivendo para ilustrar a teoria de Kahneman. Ou seja, é muito difícil olhar o patrimônio, o investidor olhar e dizer, porra, mas eu tinha 100 aqui, agora eu tenho 50, tenho 60. É muito, muito, muito difícil. É muito difícil o investidor que achou que estava posicionado em renda fixa numa NTNB 2050, no dia que tem limite de alta no mercado de juros, olhar e ela está caindo 17%, 18%, 19%. Marcado a mercado. É muito difícil a compreensão disso. Agora, tem caminho. A crise toda grande crise, todo processo de guerra, como que a gente está vivendo. Tem começo, meio e fim. Exatamente, cara. Isso foi perfeito. É difícil precisar em que estágio desse ciclo a gente está, mas eu posso dizer o seguinte, a gente não está no comecinho. A gente, diferente do que aconteceu com a China, diferente do que aconteceu com a Coreia do Sul, diferente do que aconteceu com a Itália, a quantidade de dados disponíveis e recursos direcionados no combate
é muito maior do que era um mês e meio. Legal. Eu acho que Então, você tocou em dois pontos positivo. interessantes que eu gostei de ouvir. Primeiro, o índice do medo, que o que a gente vê é que, de novo, as pessoas estão agindo de forma emocional, que quando a gente não sabe o futuro, aparece um negócio novo, isso causa uma sensação e as pessoas começam a agir pouco racionais e começam a fazer invertido do que o mercado prega, quer dizer, não se vende na baixa, não se movimenta na baixa, a não ser que você ache que realmente o mundo vai acabar, né, que é o que eu não acredito. E acho que você tocou num ponto, nós que passamos por 2000 e 2008, nós vimos isso. Eu acho que diferente de 2008, que foi uma crise muito forte, onde o mercado financeiro balançou, a gente não sabia se os bancos iam continuar existindo, os bancos começaram a quebrar, na minha opinião foi uma coisa muito... Foi difícil de lidar na época. Os governos demoraram um pouco para agir, mas agiram. O que a gente vê nesse momento é uma liquidez mundial muito maior, os governos com muito dinheiro e agindo com rapidez, o que pode trazer uma resposta um pouco mais rápida. Como você vê isso? Eu concordo com você. Sabe, eu me lembro de 1997, eu me lembro do começo de janeiro de 1999, quando houve a maxi desvalorização do dólar aqui. À época, eu trabalhava na Cotia Trading, que então era a maior empresa de comércio exterior do Brasil. A gente tinha uma programação financeira para aproximadamente, à época, uns 300 milhões de dólares a serem fechados de câmbio e alfandegados, em itens ou em trânsito ou alfandegados. E você simplesmente destruiu as finanças de uma companhia gigantesca, de todo um setor, né, evidentemente, porque essas coisas você não faz hedge, né, você faz hedge de contrato de câmbio, mas você não faz hedge de operação de câmbio, principalmente a transacional aqui. Me lembro de 1999 vividamente, eu consigo sentir o cheiro do escritório de 1999. As coisas ruins a gente guarda, né? As boas também, mas 99 para mim foi muito, muito marcante, porque era um ciclo inicial da minha carreira, já não era o comecinho dela, mas talvez o primeiro momento de grande crise em que eu tinha uma posição importante de decisão. E foi muito difícil. 2008... eu vivi nos Estados Unidos, eu vivi em Chicago em fundo de private equity, vi a destruição de dentro, vi a gente exclusivamente por mais sorte que juízo, a gente estava muito mais líquido do que alocado, por uma circunstância de alguns desinvestimentos feitos ao longo da virada do primeiro semestre de 2008. Mas a gente viu a destruição de perto. Então, e aí, estudando história, né? É importante estudar Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise de 29, gripe espanhola, enfim, tudo que a gente faz, eu por uma mistura de paixão e dever, mas essencialmente por dever. Se eu não gostasse, eu teria que fazer do mesmo jeito. É isso aí, a gente tem uma sensação de impotência, e tem uma frase que eu digo para o meu time aqui sempre, que eu digo o seguinte: o mercado, que é composto por pessoas, né, então a gente pode extrapolar isso, ele não tem medo de crise, ele tem medo do escuro. É isso, não saber, do desconhecido. Porque assim, PIB vai cair 10, vai levar 9 meses com o mundo trancado, existe um plano para as pessoas não se matarem, como é que vai acontecer? Beleza, a gente vai ver uma destruição de dinheiro e vamos lidar com isso. Agora, o que isso vai levar, ninguém tem ideia até quando, até quanto trilhões de dólares em estímulo, ninguém sabe se é suficiente, porque também não adianta você mandar um cheque de $1.200 para a casa de cada americano e o cara está proibido de sair de casa. Verdade. Então, assim, você não dá tração para a atividade econômica. Então, esse escuro pesa muito, e no investidor ele acaba fazendo o investidor ser contraintuitivo, em que ele compra na hora que o tesão está ativado, ou seja, que os ativos estão em alta, que a hype está positiva, que está todo mundo olhando para ativo financeiro, vamos investir, vamos lá, vamos crescer, vamos lá. E acaba vendendo quando está todo mundo no pânico. Então ele tem uma tendência a comprar eufórico e vender assustado. E essa é simplesmente a pior combinação que o investidor pode ter.
Mas legal o que você está falando, porque assim, né, muitos investidores vêm se cobrando, puxa, por que eu não saí, por que eu estava lá? Mas assim, todos os fatores, o mercado estava apontando, né, principalmente em Brasil, para que governos líquidos, Selic caindo, isso investimento em empresas, então era um movimento natural a troca da renda fixa pela renda variável. Todos os fundamentos apontavam para isso, principalmente aqui no Brasil. E veio um evento novo que ninguém contava, que trouxe essa surpresa e esse pânico, esse caos. A gente sabe, quem já passou por isso, eu trabalho com duas possibilidades. Uma é que vai acabar o mundo, então se eu perder dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. E a outra é que o mundo não vai acabar. E como em todas as outras crises, vai haver uma retomada. Então a pergunta que pediram, que fizesse assim, o que você acha que são fatores relevantes para a gente admitir que começou um processo de reversão? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: ninguém tem que se culpar de nada. É isso. Zero. Se a gente soubesse o futuro, aí era fácil. Não, mas assim, os maiores gestores de recursos do mundo. O Ray Dalio publicou uma carta dizendo: errei. O maior gestor da história do Brasil, Luiz Stuberger, publicou uma carta do Verde esta semana dizendo: erramos o time. Esquece. Está o investidor comum. Esquece. Não atribua sobre você isso e mais. Sabe que a gente tem uma... Evidentemente você sabe, mas talvez as pessoas aqui que estão nos assistindo não saibam. A gente tem uma estratégia de renda variável que é feita exclusivamente para que os assessores possam apoiar os seus clientes. É uma estratégia da qual eu sou o grande responsável pela alocação. Eu tenho, evidentemente, meu time, que é gigante, que me dá insumo, mas o determinador do portfólio, em última análise, tem o comitê, todo mundo sugere, mas a responsabilidade é minha. Deu certo, fui eu, deu errado... Quer dizer, deu certo, fomos nós, deu errado, fui eu. É assim que funciona aqui dentro. Quando deu certo, e graças a Deus, desde o lançamento, a performance é extraordinariamente superior ao mercado, no mês de dezembro, a estratégia rendeu 17%, contra acho que 5% da Bolsa. No mês de janeiro, ela rendeu 11%, contra menos... Está falando da carteira Access? Isso, contra menos alguma coisa da Bolsa. Você vai lembrar que na carta que apresentou a estratégia em janeiro, depois dos 17%, e na carta que apresentou os 11%, contra a performance negativa da Bolsa em fevereiro, eu escrevi: os investidores devem saber que esta performance não é padrão, que o mercado é um mercado cuja vol implícita está baixa, a gente vê oscilação pela frente, o caminho não vai ser assim. Evidentemente, eu não imaginava o que vinha, né? o tamanho da porrada. Então, o investidor não deve ter esta culpa. Ponto. Em relação ao sinal de reversão, do ponto de vista técnico, a gente pode ficar extrapolando aqui. Eu tive o melhor professor de análise técnica que eu podia ter na vida, que é o meu sócio Rafi, que é o maior analista técnico que eu já conheci, o cara que me ensinou tudo que eu sei de análise técnica. Mas, estruturalmente falando, o grande gatilho, e aí eu não tenho nenhuma dúvida, será a visibilidade do processo de retomada econômica. Ponto. Lembrando que o mercado vai na frente, né? Então o mercado está tentando entender. Faz 3 dias que o mundo começou a falar em não estender os lockdowns, em relaxar um pouco, em botar as economias para rodar. Então o cenário pode não ser tão caótico economicamente como aquele, os lucros podem não cair tanto, e a Bolsa já começou a tentar capturar um pedaço. VIX está em 63, ou seja, a volatilidade indica que ele pode voltar a cair numa amplitude muito grande em intraday, ou seja, não me surpreenderá se tivermos mais 1 ou 2 ou 3 pregões que a gente tenha que lidar com o circuit breaker, dado o nível de liquidez e a volatilidade, mas já melhora um pouco, o fluxo está importante, já é muita gente, muito dinheiro olhando e dizendo assim: opa, peraí que acho que a gente tem um caminho. O grande gatilho para reversão estrutural será a convicção de que há um caminho, independente de qual seja, para a retomada da atividade econômica e para a normalização da vida. E você vê como oportunidade, nesse momento de reversão, entrada na Bolsa, via tranches, via preço médio,
via entradas regulares, porque assim, né, a gente já viu no passado, sei lá, a Bolsa bateu 60 mil pontos agora, né, semana passada. Será que vai bater de novo? Lá no futuro a gente vai falar, puxa, por que não entrei? O que a gente sente de uma forma é que o nosso investidor, de forma geral, a gente sente ele mais maduro. Evidente que a gente recebe indagação dele, puxa, caiu, o que eu faço, o que eu faço? Ele quer ouvir na sua opinião. Mas a maioria quer entender, sabe que não tem que se mexer, mas está questionando, é hora de entrar? Devo aproveitar esse momento? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Se existe oportunidade que deveria ser aproveitada nesse momento e de que forma? O ponto é o seguinte, o investidor tem que entender o seguinte, investimento é um processo de disciplina e recorrência. Esquece essa história do transferir 500 pau, 100 pau, 50 pau para a conta, vou ter uma bala de prata aqui que vai resolver a minha vida. Não existe isso. Você pode até dar uma acertada, mas a chance é igualzinha de acertar na Mega Sena. Que você pega 1,50 e compra um cartão. Então, demanda disciplina e recorrência. Escolher, e aí o trabalho de vocês, evidentemente, como a gente trabalha muito junto, a gente conhece a equipe de vocês e sente no dia a dia o trabalho que vocês fazem. Eu não estou aqui para rasgar seda para ninguém, né? Graças a Deus, a gente tem clientes e parceiros com um nível de educação e responsabilidade muito grande. Vocês cumprem muito esse papel de conscientização e de formação do que é o processo de investimento. Então, o que eu posso dizer em relação à Bolsa, eu falei em 2019 o ano inteiro, que aquela realidade de que sobe tudo, dá uma grande porrada o tempo inteiro, tudo está fácil, não era o normal. E que agora, sim, o investidor deve ajustar o horizonte temporal. Eu acho que para pensar numa normalização dos ativos de 12 a 24 meses de hoje. Se você tem recurso para capturar e deixar ele trabalhar para você nesse tempo, esta sua parcela em renda variável pode ser reforçada, pode ser consolidada, porque tem distorções incríveis na Bolsa nesse momento. Valendo um quarto do que valia o mês passado. Não, assim, eu dei um exemplo que agora já não é exatamente a mesma informação, eu vou ver se eu faço aqui, mas é uma informação interessante, é uma empresa que a gente acompanha desde 2015, eu desde muito antes, mas a Eleva desde 2015, que é a Ânima Educação, uma empresa que a gente gosta muito da gestão e do modelo. Ânima estava valendo 1,7 bi, e tinha acabado de fazer um follow-on de 1 bi. O caixa dela era quase o valor de mercado dela. Todas as operações dela não estavam valendo nada. Então você olha e diz assim, poxa, como é que pode um negócio desse? Não faz sentido. A própria Azul, olhando para a companhia aérea, caiu 90%. Eu tenho uma pergunta específica sobre isso, até que você tocou no ponto, porque então Azul continua na sua carteira Access e os clientes perguntam por quê, entendendo que as aéreas podem ser as empresas mais atingidas nesse momento de não viajar, né? Sei lá, que é uma das Em primeiro lugar, elas já foram atingidas, né? Sim. Então ponto. Assim, eu não tenho nenhum problema para contar um pouco para as pessoas. A gente deu recomendação de venda de Smiles no dia que Smiles caiu 40%, quando a Gol meteu a mão para assaltar Smiles. Uhum. A gente deu call de venda de BRF quando explodiu a carne fraca com menos 30%. Então não é a variação do preço que vai me fazer tomar decisão. O que vai fazer tomar decisão é se mudou algo estrutural na companhia. Quando eu olho para a Azul, uma companhia com tantos diferenciais competitivos, em um setor que é muito difícil ter diferencial competitivo, só para citar alguns, ela voa para 3 vezes mais destino do que seus concorrentes. Ou seja, em 2/3 dos destinos ela é price maker. A concorrência dela é basicamente zero. Ela voa sozinha, com alta taxa de ocupação e margem lá em cima. É uma das companhias aéreas mais rentáveis do mundo, com uma estrutura de capital muito robusta, com um management extraordinário e que foi a empresa de todo o nosso universo de cobertura que mais nos surpreendeu com a velocidade e eficácia da operação de guerra que ela montou para passar por essa tempestade. Quando eu olho a Azul a R$8, como aconteceu, eu não preciso nem pensar se ela vai sair da estratégia ou não.
Tanto que, quando a gente fez o rebalanceamento da Axis, que a gente tinha deixado 15 em caixa, lembra? A gente deixou 15 em caixa dizendo, olha, a gente prevê volatilidade. Então, segura 15 no caixa aí. Aí teve escritório que me ligou e falou, pô, Dato, mas por que 15 no caixa? Eu disse, porque eu quero diluir o risco e ter dinheiro para oportunidade. Porque eu vejo vol à frente. Mas daí alguns disseram para mim, tá, mas os nossos clientes já têm alocação de caixa em outros ativos. Eu falei, esquece. Dentro do dinheiro separado para esta estratégia, deixa 15 no caixa. Quando a gente fez o rebalanceamento, a gente aumentou o percentual da Azul porque ela estava barata demais. Então, ao aumentar o percentual de um ativo que continua muito bom sob a ótica de fundamento, de geração de lucro de médio e longo prazo, e que está muito barato, eu aumento, na minha visão de portfólio, a probabilidade do nosso cliente capturar essa performance da volta. É um período tenso? É. Por que eu não escolhi comprar CVC e comprei Azul? Exatamente porque eu entendo que todos esses fatores que eu listei da Azul não estão presentes no mesmo nível, nem em Gol, nem em CVC. Só para citar empresas altamente sensíveis. Foi muito bem na colocação. As viagens. A gente é questionado e eles fazem essa comparação. Se CVC e Azul não vão quebrar. Tá? O que pode virar pó? Olha, a gente tem falado com a Azul a cada 2 dias. O comitê de guerra que eles criaram, um negócio incrível. O John Rodgerson, que é o CEO, era o CFO. Era o CFO. Uma vez, quando o John ainda era o CFO, fui eu e a Dani, que é a nossa co-head de equities aqui. Lembrando que a nossa co-head de equities, que é a Daniela Bretthauer, a Dani foi líder do Goldman Sachs, Santander, diretora de RI do Magazine Luiza, diretora de RI do Carrefour e ex-diretora de Corporate Finance da Gol. Então a gente conhece profundamente esse setor, conhece a companhia profundamente. Fui eu, a Dani, na Azul, e a gente passou um dia, uma tarde, com o então CFO, que era o John Rodgerson, hoje é CEO, e o David Neeleman, fundador. O David escreveu nos vidros da sala do John toda a história da Azul, modelo de negócio, diferenciais, mix de aeronave. Naquele momento a gente viu e falou assim, meu Deus, esses caras estão 20 anos à frente da concorrência. E quando chega uma crise dessa, a convicção que a gente tem é que esse cara vai sair no relativo ainda mais à frente da concorrência desse temporal. Então, se uma companhia que a gente tem muita convicção, muita segurança de tudo que ela está fazendo, segue tão robusta e o preço está tão baixo, é a hora de eu reforçar a minha posição nela e não de correr dela. Mas eu entendo a pergunta do investidor. Perfeito. Muito imagina quantas vezes eu respondi ela nos últimos dias. A gente também é bom ouvir de você, ajuda bastante. Super. E me fala uma outra coisa, Nato, assim, o mercado tem algumas queridinhas, algumas ações que tem excelente perspectiva, lá. Eu vou citar algumas, eu queria que você falasse para a gente quais as 3 que você acha que tem mais sentido e se tem alguma que eu não falei que você acha legal. Falo muito bem de Magazine Luiza, até legal falar dela contra a Via Varejo, Lojas Renner, Vale 3, Suzano, JBS, Banco do Brasil. Faz sentido algum desses para você? Alguma das suas queridinhas também? Eu não tenho queridinha, né? Porque eu não tenho direito de ter queridinha. Quando eu falo queridinha é que você vem com boa possibilidade, bom eu não tenho direito de ter queridinha. Quando eu falo queridinha é que os caras estão prevendo que são empresas que vão se fortalecer. Uma coisa, de crescimento. Não coloca a Magazine Luiza contra a Via Varejo. Fala sobre isso, por favor, que é importante. Porque assim, as empresas não são excludentes. O varejo brasileiro é altamente pulverizado, a população desbancarizada que vive de carnê, do crediário, que usa isso, que sequer entrou no mundo do e-commerce, que sequer consegue ter efetivamente a condição de montar a sua casa devidamente estruturada, ou seja, acessar todos esses produtos, ou usufruir daquilo que são os marketplaces e tal. Tem cliente para todo mundo, entendeu? Então, são 2 companhias que a gente tem uma visão muito positiva. E esse momento agora da gente em casa fazendo compras virtuais ainda favorece esse tipo de empresa. Né? Exato. Sob a ótica do preço, neste momento, Via Varejo nos parece mais distante daquele valor que a gente considera justo do que Magazine Luiza.
Ou seja, usando uma linguagem mais direta, a Via Varejo nos parece mais barata do que Magazine Luiza nesse momento. Mas são duas empresas. Tá barato? Mas são duas empresas excepcionais. A Vale, sob todas as métricas, é uma empresa cuja perspectiva de geração de valor ficou disforme para o preço de tela. Eu não vi o fechamento de hoje, mas eu consigo ver em um segundo aqui, R$40. Assim, ela desceu para os níveis de Brumadinho com o minério a 40%, 50% mais alto. Então, também não faz sentido, é uma ação que a gente gosta muito. Do que você citou, Banco do Brasil tende a passar uma pressão maior aí, porque o governo tende a usar, e deve fazer isso nesse momento, usar o banco como instrumento de política pública. Isso pode comprimir um pouco as margens, mexer um pouco nos indicadores de inadimplência do banco, então ele pode sofrer um pouquinho nessa retomada, e tá ok, porque é isso mesmo. Suzano, a gente não gosta, e assim, vamos lá, não gosto da companhia. A companhia é espetacular, é fabulosa, a gestão é incrível. A gente só acha que a relação entre preço e valor, a assimetria de risco não vale. Por exemplo, dentro do setor de papel e celulose, a gente prefere, com convicção importante, Klabin. A Suzano, eu vi aqui os nomes passando rapidamente, eu vi Natura, alguém perguntando. Natura é uma empresa que a gente gosta demais, a gente conhece muito bem a Natura. A gente acertou, a gente foi muito feliz no momento da aquisição da The Body Shop. O mercado destruiu a ação da Natura e a gente falou que a gente achava que o mercado estava pesando a mão. A gente reforçou os nossos clientes em Natura e ela basicamente dobrou numa velocidade muito grande. A aquisição da Avon é uma aquisição transformacional, transforma a companhia em líder mundial naquilo que faz. É uma companhia cujas premissas de ESG, de sustentabilidade corporativa, já deram a sinalização da abertura do mercado chinês para os produtos da Avon. Então tem muito espaço, a gente gosta bastante. Acho que disso que você perguntou, eu já falei de várias que eu gosto e do que a gente não gosta. Então acho que legal. Deu para passar um pouco. Deu, obrigado. Eu te pergunto uma outra coisa, nesse sentido, o que é melhor para o investidor? Ele seguir uma carteira, ele fazer um fundo de investimento? Me fala sobre o que você vê a importância da gente fazer estruturas de proteção em cima de investimento em ações, coisas do gênero. Estrutura de proteção, ela funciona quando você faz ela quando está tudo bem, né? Agora não é hora de montar a estrutura de proteção. E uma estrutura de aumento de ganho, uma booster, por exemplo? Eu acho que funciona para quem tem aderência a esse perfil. Eu acho que é bem importante que o investidor tenha absoluta ciência do que ele está fazendo. Ou, por exemplo, operações que funcionam legais. Você vai fazer, por exemplo, uma trava. A trava é boa, a trava cria uma dinâmica interessante pro teu resultado quando o ativo flutua, mas ele limita o teu ganho. Uhum. Né? Você cria um teto ali de até onde você vai. Então, tem uma série de alternativas que são interessantes. Fazer alternativas, usar essas alternativas para quem tem conhecimento, sabe o que está fazendo, está disposto, e principalmente nessas posições, e aí não tem resposta correta, porque depende dos ativos em si, do delta das opções, propriamente dito, sem querer ficar muito técnico aqui, é aquilo que a gente chama de sizing, determinar o tamanho correto da posição para o hedge. Isso faz muita diferença. Senão você gastou em seguro e não serviu para nada. Ou você gastou demais e perdeu performance e foi ineficiente. Então o sizing é muito importante. Legal. Acho que seguro a gente compra quando tem saúde, não quando está doente, né? Não adianta fazer seguro de carro capotado, né? É mais caro. Legal. E Dato, me fala, estou perguntando bastante aí de Petrobras e IRB, se puder falar sobre os dois, eu te agradecia.
IRB, meu ilustríssimo sócio, o Carlos Daltoso, é um dos caras que mais entende de IRB no país. Trabalhou ainda quando liderava o time de análise de financials do Banco do Brasil, da área de banco de investimento lá. Fez o IPO do IRB. Viveu a tempestade perfeita, né? Deu tudo errado para os caras. Eles vão rever agora, acabaram de anunciar, pouco antes de entrar na live, um fato relevante, que vão rever a política de dividendo e a política de bonificação de performance, que não é necessariamente uma notícia ruim, assusta as pessoas. Eu acho que um modelo mais diligente, mais transparente pode ser positivo. Sob a ótica de mercado, a empresa é uma resseguradora extraordinária, com diferenciais competitivos também em vários mercados. Então, é muito interessante. Tudo é uma questão de preço, né? Mas nesse preço nos parece uma distorção muito grande. Eu não li por completo, eu não tenho a notícia completa do fato relevante, pode ser que ela seja pressionada amanhã, ela subiu 11 no fechamento, e subiu muito no final do pregão a IRB hoje, por conta exatamente da aproximação da Assembleia e da data de eletividade aos dividendos. Mas amanhã, conforme a notícia que veio, pode sofrer, mas estruturalmente nesse nível de preço a gente segue bastante construtivo. É um ativo que matemático, mas ele tem dois fatores que me deixam preocupados com eles agora. Primeiro é que ele é uma proxy de Brasil, ele é uma proxy do controlador, do Planalto. E o nosso Palácio do Planalto está muito barulhento, está muito confuso, está sob tiroteio, está tendo que lidar com uma complexidade bizarra e brutal. Então, dificilmente ele vai conseguir ajudar a companhia nesse momento. Ajudar, eu digo, no sentido de fazer o que deveria ser feito por ela. E tem a questão da discussão do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, principalmente, que é uma briga no limite entre Rússia e Estados Unidos, né? Porque a Arábia Saudita é uma espécie de preposto dos Estados Unidos. Então você tem uma discussão energética aí importante. A gente alertou lá atrás, num relatório macro, que um componente que não estava agradando a gente era uma discussão quando a Rússia queria passar o gasoduto que ligaria a Rússia diretamente à Alemanha pelos países escandinavos, e os Estados Unidos estavam fazendo influência política para não permitir, de fato não permitiu, e foi a discussão sobre este gasoduto que trigou a briga com a Arábia Saudita um ano e pouco depois. Então, assim, o petróleo, como toda commodity, ele depende de uma relação de equilíbrio entre oferta e demanda. E a expectativa está completamente desbalanceada nesse momento. É muito difícil de antever essa solução. Então, a união desses dois componentes com tanta coisa barata me faz parecer que tem coisa mais leve cuja alocação pode ser mais eficiente. Então, eu falei de Petro, falei de IRB, acho que eu respondi as suas perguntas. Vou só para a gente terminar, para não ficar muito extenso, a gente gostaria de ver, a Eleven tem carteira de fundo, de ações, tem de dividendos, também tem de fundos imobiliários. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre fundos imobiliários, né? Porque muita gente entrou em investimento em fundo imobiliário, achando que era uma forma mais leve de entrar na bolsa, e quando veio um tipo de pânico, a gente vê que não é bem assim. E queria que você falasse qual é o potencial de retomada do fundo imobiliário versus o potencial de retomada numa carteira de ações. Por que estou movimentando essa pergunta? Para ver se você acha interessante eu trocar uma carteira de fundos imobiliários por uma carteira de ações. Mas, enfim, fala um pouquinho desse segmento para a gente, por favor. Puta, mas daí você está me perguntando se eu prefiro comer uma melancia ou um churrasco, entendeu? Porque não, assim, a gente pensa assim, se você tem um potencial maior de upside de um lado ou de outro, se aguenta o que você fez. Depende, porque, por exemplo, tudo que a gente fala, toda a alocação, e evidentemente vocês sabem disso melhor do que eu, demandam uma avaliação de retorno ajustado ao risco. Né? Perfeito. São dinâmicas de risco completamente diferentes. Mas o fundo imobiliário desmoronou também. Todos os ativos desmoronaram. Tudo caiu. Bonds caíram. Foi sistêmico, né? Título soberano caiu tudo.
O fundo imobiliário sofreu muito, principalmente porque houve um estresse muito agudo na curva de juros, porque a precificação uma renda análoga a uma renda patrimonial, e você construir e permanece intacto. Agora, fundo imobiliário é bom? É igual perguntar se a ação é bom. Tem ação que é ótima, tem ação que é ruim. Tem fundos que são melhores, a gente até essa semana vem fazendo uma revisão em todos os fundos imobiliários do nosso universo de cobertura, que é gigante, deve publicar para vocês, acho que até o fim dessa semana, hoje, eu nem sei que dia que é, hoje, quarta? Quarta. A sensação que eu tô é que já faz uns 6 meses que começou essa semana. Tem pessoal perguntando se quer montar a árvore de Natal já. Exato, do Natal de 2022. Né? Então, assim, a gente vai levar uma revisão de toda a indústria de fundos imobiliários. Acho que trocar um por outro é mudar o perfil de risco e a composição do seu portfólio, então depende de uma análise individual. Como uma resposta direta, a minha tendência é te responder não, porque você troca demais a dinâmica do portfólio, entendeu? Mas são duas classes de ativo que eu gosto muito de ver presentes e combinadas. Excelente, muito obrigado. Imagina. Eu acho que a gente está finalizando, tem uma questão muito sobre a Prio 3 aí, vamos ver se você fala alguma coisa sobre isso e a gente já vai finalizar. Eu vou tentar mostrar um negócio para vocês aqui, se me permite. Eu vou tentar... Como é que vira a câmera? Assim? Isso aqui é a minha sala. Olha o ativo que está escrito no meu vidro. E aqui é uma comparação sobre a cadeia do petróleo, o que eu achava que isso ia acontecer. Isso aí está aí desde antes do carnaval e depois do que aconteceu com o petróleo eu não tirei. Então eu vou ler para vocês, para eu não precisar pensar muito, o que está escrito de PetroRio. PetroRio tem lifting cost caindo, tem M&A com grande eficiência, integração, ou seja, aquisição de campos produtivos sem o risco de exploração, então é um case de crescimento, um case de growth, capacidade produtiva, nível de eficiência no campo de polvo, quando extrapolado para os outros ativos, é muito bom. Frade é um movimento muito interessante. A maneira como eles montaram a estrutura de capital para crescer via aquisições é muito interessante. Foco em produção reduz muito o risco na cadeia do petróleo, isso é importante. E ainda tem uma cerejinha do bolo ali de 10% do campo de gás de Manati, que é um campo que tem um contrato take or pay com a Petrobras, que é um espetáculo. Lembrando que a acionista majoritária no campo de gás de Manati é a Enalta, né, que é outra empresa do setor listada em bolsa, que é a Enat 3. Então é um ativo que tende a ser legal, mas que tem sobre si o peso dessa discussão do petróleo nesse momento. Então hoje ela disparou, ela subiu enlouquecidamente, subiu 35% hoje, mas principalmente por conta de uma percepção de que os Estados Unidos poderiam agir de uma maneira mais eficiente para forçar a Arábia Saudita a cortar a produção e, por consequência, recompor um pouco do preço do petróleo. Mas eu acho que tem tanto problema para lidar e que talvez não seja tão urgente ou tão fácil de se colocar para rodar assim, uma intervenção norte-americana no preço do petróleo nesse momento. Só para a gente finalizar, então, doutor, fala um pouquinho sobre o dólar. O que você acha que é um ponto de equilíbrio? Como é que ele pode tranquilizar o mercado e trazer uma linha positiva? Edmar Baixa, um dos maiores economistas que o Brasil já produziu, cravou uma frase que toda vez que me perguntam eu cito, antes da resposta. Deus inventou o dólar para humilhar economista. Então, assim, partindo do princípio que o dólar, em essência, ele é americano, ele não é brasileiro, tem pouco que a gente possa fazer para determinar se ele está mais forte ou mais fraco. O nível do câmbio está diretamente ligado ao risco que a gente tem de estabilidade ou de desestabilização de médio e longo prazo. A gente precisa de crescimento e estabilidade para que a nossa moeda tenha um ciclo de apreciação. Dito isso tudo, a nossa projeção, mesmo com uma retração de PIB importante para o ano, é de $1 a 4,70 no final do ano. Sempre lembrando a frase do Edmar Baixa, para todo mundo que projetar câmbio na frente de vocês. Dato, muito obrigado, excelente papo.
Eu queria agradecer muito a tua presença. Eu acho que hoje o cidadão comum está sendo bombardeado via WhatsApp. Todo mundo virou analista financeiro, Pô, até pessoas que a gente não sabe. Então é muito importante nesse momento a gente ter contato com quem realmente está estudando, que tem análise, que tem técnicos trabalhando junto. Nós da WFlow somos muito fãs do trabalho da Eleven, temos bastante clientes que seguem as carteiras de vocês. Fico muito feliz de você estar dividindo aí teu conhecimento com a gente e coloco todo o time da WFlow à disposição dos clientes que participaram dessa live e não tiveram alguma pergunta respondida. Então, obrigado, Dato, obrigado a todo mundo. é um imenso prazer, contem sempre com a gente vê no dia a dia o trabalho de vocês. Contem, enfim, como eu falei no começo, quando está tudo bem é fácil, contem com a gente na hora que vocês mais precisam, a gente vai continuar aqui, tem um exército de gente espetacular ao lado de vocês e dos clientes de vocês, contem com a gente, grande abraço. Obrigado, Dato, é isso aí, na alegria e na tristeza. Obrigado, pessoal, vai sim estar salvo e gravado para tudo. Obrigado, vou encerrar. Obrigado. Tchau, tchau.